A gente já se acostumou a ter assistente de inteligência artificial por perto, seja no celular, no e-mail, no código e até mesmo nas reuniões. Mas será que a gente está parando para pensar nas implicações éticas disso tudo? Hoje, os assistentes de IA não são mais simples bots que respondem sim ou não. Eles fazem escolhas, influenciam decisões e interagem com a gente de uma forma cada vez mais pessoal. E aí surge a grande questão: quem define o que é certo e o que é errado nesse processo? E mais, quem é responsável se algo dá errado? No episódio de hoje, nós vamos pensar juntos sobre a ética por trás desses sistemas. A conversa é inspirada pelas reflexões presentes no vídeo Thinking Through the Ethics of AI Assistants, do pesquisador do Google DeepMind, em uma série de artigos recentes que abordam os bastidores do desenvolvimento e da implementação de assistentes de IA, incluindo debates sobre empresas como OpenAI, Microsoft e novos agentes autônomos. Os links estão sempre aqui na descrição. Porque discutir ética em IA não é papo teórico, é sobre escolhas reais, impactos diretos e o futuro da forma como vivemos e trabalhamos. Eu sou Alessandra Dias, cientista da computação, arquiteta de software, apaixonada por IA e sua apresentadora aqui no High Code Tech Talk. Mas o que são, de fato, assistentes de inteligência artificial? Quando a gente ouve esse termo, ainda tem muita gente que pensa em chatbot simples, que só responde com base nas palavras-chave. Mas a realidade hoje é muito mais complexa. Os assistentes de IA atuais são sistemas sofisticados que interagem por voz, texto, imagem, vídeo e, o mais importante, tomam decisões. Eles filtram o que você vê, escolhem o que priorizar, como responder e até o tom que usam para te convencer de alguma coisa. E é aí que a coisa começa a ficar ética. Hoje já se discute que esses assistentes não são mais apenas ferramentas passivas. Com a evolução dos modelos generativos, como o ChatGPT, Gemini e tantos outros, existe uma tendência clara de que esses sistemas se tornem cada vez mais integrados a outras tecnologias, ganhando a capacidade de agir no mundo real, controlar dispositivos, automatizar tarefas, tomar decisões operacionais. Ou seja, eles estão deixando de ser apenas um mecanismo de resposta para se tornarem sistemas que mediam decisões humanas e afetam o ambiente à nossa volta. E isso muda tudo. A partir desse cenário, surgem 3 perguntas fundamentais para a gente refletir. Autonomia. Esses sistemas estão ajudando as pessoas a decidirem melhor ou estão decidindo por elas sem perceber? Responsabilidade. Se um assistente erra, quem responde por isso? A empresa, o usuário, o programador? Justiça e inclusão. Quais vozes estão sendo representadas nesses modelos? Eles refletem diversidade de valores ou estão reforçando as visões de mundo muito limitadas? É aí que a gente começa a ver que discutir ética em IA não é algo filosófico demais, é algo super prático. Quando o assistente te recomenda o que assistir, como responder um e-mail, qual projeto priorizar, ele está sendo guiado por um sistema de valor. A pergunta é, quem colocou esse valor lá? E a sua realidade, seu contexto, está sendo respeitado? Nesse ponto, é normal surgir uma certa resistência. Esse avanço rápido, quase que invisível, pode assustar, e com razão. Afinal, tudo que é novo gera algum tipo de tensão. A televisão, lá atrás, também foi um alvo de debates éticos. Vai alienar as pessoas? Vai substituir a leitura? Vai manipular a opinião? A questão nunca foi a tecnologia em si, e sim como a gente lida com ela. Pensar eticamente sobre assistentes de IA não é sobre frear a inovação, é sobre aplicar pensamento crítico, entender o impacto, questionar o uso e garantir que essas ferramentas estejam a serviço das pessoas, e não o contrário. Vamos começar pelo primeiro ponto, autonomia? Em teoria, os assistentes de IA foram criados para facilitar a vida. Eles ajudam a organizar tarefas, responder mensagens, resumir textos, sugerir decisões, mas até que ponto essa ajuda está realmente nos empoderando? E quando ela começa sutilmente a decidir por nós? No debate sobre autonomia, uma das reflexões mais importantes gira em torno do risco da dependência. À medida que esses sistemas se tornam mais presentes no nosso dia a dia, sugerindo caminhos, priorizando decisões, otimizando escolhas, cresce a preocupação de que a gente vá deixando de exercitar o nosso próprio julgamento. Afinal, se a IA sempre aponta o que é mais eficiente ou o que é mais comum, será que a gente continua parando para pensar ou só começa a aceitar? Esse é o tipo de questionamento que precisa ser feito desde já, porque a autonomia não é só sobre ter opções, é sobre manter ativa a nossa capacidade de pensar criticamente sobre elas. Esse é o ponto central.
Porque se a IA decide sobre qual caminho é melhor, qual resposta é mais direta, qual conteúdo é mais relevante, a gente vai perdendo o treino de avaliar por conta própria. Pior ainda, em alguns contextos, a IA pode moldar o que você acha que é uma boa escolha. Como no assistente de produtividade que começa a priorizar tarefas com base no que funciona melhor para a maioria, ou no agente de atendimento que filtra o tipo de linguagem que você pode usar. A pergunta ética aqui é simples, mas profunda. Essas decisões estão respeitando as nuances individuais ou estamos sendo encaixados em padrões que ignoram o contexto? Assistentes que realmente promovem autonomia precisam ser transparentes, configuráveis e adaptáveis. E isso exige mais do que bons modelos, exige intenção ética no design. No segundo ponto, levantamos responsabilidade. À medida que os assistentes de IA ganham autonomia e começam a tomar decisões, mesmo que pequenas, surge a pergunta inevitável: quem é responsável por essas decisões? Imagina uma IA que recomenda um tratamento médico errado, ou um assistente que forma decisões financeiras com base de dados enviesados. O erro foi da IA? Foi de um time técnico? Foi da empresa? Do usuário que seguiu a sugestão? Esse dilema da responsabilidade é algo que tem sido amplamente discutido pelos pesquisadores da área. Quando os sistemas de AI começam a agir, ou seja, tomar decisões autônomas, fazer sugestões que afetam comportamento ou operações, fica cada vez menos claro quem responde por aquilo. E essa falta de clareza não é um detalhe técnico. Ela pode ter consequências muito reais, especialmente em contextos onde decisões automatizadas impactam saúde, finanças, trabalho ou segurança. Sem uma definição clara de responsabilidade, o risco é que todo mundo aponte para a IA, como se ela existisse isolada do processo humano que a criou e colocou em ação. Isso vale especialmente no contexto corporativo, quando o assistente toma uma decisão dentro de um sistema empresarial. Muitas vezes a lógica é de delegação. Você confia no sistema, mas se ele errar, quem responde imediatamente? Quem responde legalmente? E entra o problema que a gente já conhece, o famoso culpado invisível. A IA vira bode expiatório ideal, só que por trás de toda IA tem um modelo de treinamento, um conjunto de dados, uma arquitetura, uma equipe e, acima de tudo, uma escolha de design. E aqui que entra a responsabilidade ética dos criadores. Não dá para se construir um sistema que influencia decisões humanas e depois dizer que foi o algoritmo. A responsabilidade precisa ser compartilhada, mas também bem definida. Porque se tudo é responsabilidade de todos, no fim não é de ninguém. E aí que o risco aumenta. E o terceiro ponto crucial nessa discussão é justiça e inclusão. Toda IA é treinada em dados, e dados vêm do mundo real. O problema é que o mundo real é cheio de desigualdades, vieses, exclusões históricas, e tudo isso acaba refletindo nos sistemas que a gente constrói. Então, quando um assistente de IA responde uma pergunta, sugere uma rota, resume o conteúdo, ele está fazendo escolhas. Essas escolhas muitas vezes reforçam o que já é dominante, o que já é padrão. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da IA. Ela parece neutra, mas não é. Se os sistemas não forem projetados com a intenção clara de inclusão, há um grande risco que acaba reproduzindo e até amplificando desigualdades sociais já existentes. É como transformar desigualdade em código. Quando os dados de treinamento refletem apenas um recorte específico da sociedade e os algoritmos não são otimizados para padrões dominantes, vozes e experiências diversas simplesmente desaparecem no sistema. E isso não acontece por maldade ou descuido necessariamente. Acontece por inclusão não é automatizada. É uma escolha de design. E por isso que muita gente se engana. A IA parece neutra, mas não é. Se um assistente de IA é treinado com dados de usuário dos Estados Unidos, ele vai tomar decisões com base nesse contexto. E isso afeta não só o idioma, afeta a visão de mundo, costumes, as prioridades. Isso pode se manifestar de várias formas, desde respostas enviesadas até exclusão literal de determinados grupos, gênero, raça, religião, classe social, nível de escolaridade. Tudo isso pode ser ignorado por padrão, se os modelos não tiverem sido construídos com diversidade de dados e pluralidade de valores. O que a gente precisa são assistentes que representem múltiplas vozes, não só a perspectiva de quem programou. Isso exige diversidade nas equipes, nos dados, nas decisões e um compromisso real com a equidade. Não é só uma nota de rodapé no código de conduta. E aqui entra o meu papel, o seu papel, o papel de quem está construindo, testando ou simplesmente utilizando o IA. Questionar, perguntar quem está sendo representado e quem está sendo deixado de fora. Até aqui a gente falou sobre a ética como algo que precisa ser considerado no design dos assistentes de IA. Respeitar a autonomia, assumir responsabilidade e promover a inclusão.
Mas a ética também é sobre estrutura de poder, especialmente quando a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a influenciar decisões em larga escala. Esse tipo de reflexão tem ganhado força em meio de movimentos recentes da OpenAI, da Microsoft e de outros gigantes da indústria de IA. À medida que os assistentes ganham mais capacidade e mais acesso de dados, voz, vídeo e decisão, eles deixam de ser apenas facilitadores técnicos e se tornam agentes com poder de moldar o comportamento das pessoas. Um exemplo claro disso foi o caso dos estúdios Ghibli. Viralizou uma funcionalidade que permitia gerar imagens do estilo utilizando IA. À primeira vista, parece só mais uma demonstração criativa, mas o episódio rapidamente levantou discussões sobre os direitos autorais, a apropriação de estilo artístico e os limites éticos da reprodução sem consentimento. O que se observa nesses casos é uma mudança de foco em muitas empresas. A pergunta deixou de ser como esses agentes devem se comportar e virou quão rápido conseguimos colocar no mercado. E quando a velocidade vira prioridade, a reflexão fica para trás. E com isso a gente volta aos 3 pontos que discutimos até aqui. Autonomia, comprometida, quando os sistemas moldam o comportamento de usuários, uma base de objetivos comerciais. Responsabilidade, nublada, quando é o erro da AI, mas ninguém assume. E justiça, esquecida, quando muitas culturas, estilos e identidades são absorvidas sem diálogo, sem conhecimento, sem diversidade real no processo. Esse caso dos estúdios Ghibli mostra que os desafios éticos não são só teóricos, são práticos, visíveis e já estão acontecendo. E mostra também com decisões técnicas e comerciais, quando não passam por um estilo e filtro ético, acabam revelando prioridades que nem sempre estão no lado certo da história. Existe um ponto muito interessante na entrevista Thinking Through the Ethics of AI Assistants que merece toda atenção: o antropomorfismo. Esse hábito que a gente tem de atribuir características humanas às máquinas. Quanto mais natural e fluida a interação com o assistente IA, mais gente tende a esquecer que, no fim das contas, estamos lidando com um sistema estatístico, não com uma consciência. Essa é a preocupação crescente dos especialistas. Quanto mais humanos os assistentes de IA aparecem, na forma de falar, reagir e interagir, maior o risco da gente começar a tratá-los como se fossem conscientes, ou como se tivessem intenções próprias. A imagem polida, o tom empático, a resposta contextualizada, tudo isso pode gerar uma ilusão de que estamos diante de um ser com senso moral, quando na verdade estamos lidando com um sistema estatístico programado para simular diálogo, e não com uma mente capaz de julgar ou sentir. E isso já não está mais no campo só da teoria. É só dar uma olhada nas séries que têm feito sucesso, especialmente as coreanas, como Are You Human? Or My Hollow Love. Em Are You Human, por exemplo, o androide assume o lugar do filho do magnata e daí ninguém mais sabe quem é quem. Ou em My Hollow Love, uma mulher solitária se apaixona por um holograma inteligente, programado para entender e responder aos sentimentos dela. Todos giram em torno de um mesmo dilema, o momento em que a linha entre o humano e o EA começam a ficar borradas. As emoções entram em jogo. Mas por mais que essas histórias sejam ficção, o sentimento que elas despertam é real e nos alerta para algo fundamental. A IA pode soar empática, mas ela não sente. Pode argumentar com lógica, mas não entende ética como nós entendemos. Isso tem implicações sérias, porque quando a gente projeta a humanidade em algo que não tem autonomia real, acaba criando uma ilusão de confiança. O desafio é duplo. De um lado, queremos interfaces mais naturais, acessíveis e amigáveis. Do outro, precisamos reforçar que essas vozes confiáveis são respostas calculadas, moldadas por dados e guiadas por sistemas que não pensam, apenas executam. No fundo, a gente não pode esquecer. Por mais que pareça humana, a IA não tem valores próprios. Os valores vêm de quem a criou. E é aí que mora a responsabilidade real. Antes de fechar esse episódio, tem mais um aspecto que não pode ficar de fora: a questão da privacidade e da desigualdade no processo. À medida que os assistentes de IA se tornam mais integrados na nossa rotina, respondendo mensagens, organizando agenda, interagindo com e-mails e documentos, eles também passam a ter acesso a volumes enormes de informações pessoais e sensíveis. De uma forma bem direta, se a gente não estabelecer limites claros sobre o uso desses dados, o risco de violar a autonomia dos usuários, mas sem intenção, é real. A coleta excessiva, o uso sem transparência ou até mesmo o simples fato de não deixar claro quais dados estão sendo usados e para quê, já é um problema ético por si só. Esse risco não é igual para todo mundo. A desigualdade no acesso a essas tecnologias também é uma questão. Nem todo mundo vai ter acesso a assistentes de AI mais avançados, às versões corporativas com mais recursos, às integrações com sistemas de segurança robustos. O resultado? Mais uma camada de desigualdade. Pessoas e empresas com mais acesso e mais conhecimento técnico saem na frente. Enquanto isso, outros grupos ficam à margem, ou pior, expostos, usando versões gratuitas e pouco protegidas de assistentes que lidam com seus dados sem nenhuma garantia de segurança real. E é aqui que a discussão ética se transforma em um debate social.
Não se trata apenas de construir bons produtos, mas garantir que as condições de uso sejam justas e seguras para todos. Porque, no fim, a ética em AI não é sobre o que a tecnologia pode fazer, é sobre o que ela deve e para quem. A gente começou esse episódio falando sobre assistentes de IA, mas no fundo, o que a gente realmente acabou discutindo aqui é o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Porque esses sistemas não são só ferramentas automatizadas de tarefas. Eles moldam decisões, influenciam comportamentos, filtram informações e cada vez mais passam a ocupar espaços que antes eram só nossos. Autonomia, responsabilidade, justiça, privacidade, desigualdade, tudo isso está na mesa. E não é porque os assistentes de IA estão ficando mais inteligentes, é porque a forma como a gente escolhe a contribuir e a usar esses sistemas revela muito mais sobre as nossas prioridades como sociedade. Tudo isso nos leva a uma conclusão importante. Se essas tecnologias não forem desenhadas com a intenção de ética desde o início, elas tendem a refletir e até amplificar os mesmos problemas que a gente já enfrenta no mundo real. Porque a IA não nasce neutra, ela é moldada por escolhas técnicas, comerciais e culturais. E no fim das contas, o verdadeiro desafio não é só sobre o que a IA pode fazer, mas quem está decidindo o que ela faz, para quem ela serve e qual o objetivo. No fim das contas, a IA não é boa nem má, ela é uma extensão das nossas decisões. E se a gente quer um futuro com a tecnologia que realmente ajude, que realmente empodere, que realmente sirva, então precisamos ver e ser um mundo construído com consciência, com pluralidade e com responsabilidade. A pergunta que fica é: quais valores a gente tem embutido nas máquinas? E o que isso diz sobre nós? Eu sou a Alessandra Dias e esse foi mais um episódio do High Code Tech Talk. Se o conteúdo te fez pensar, compartilha aí com alguém, comenta com um amigo nas redes sociais ou manda aquele feedback, porque essa conversa só vale se for coletiva. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!